Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Heleninha sai de casa transtornada, anda pelas ruas desorientada e acaba entrando em um bar, onde protagoniza um verdadeiro espetáculo. Quebra copos, empurra mesas e grita com os frequentadores. Expulsa do local, segue vagando até se deparar com um andarilho. "Eu tô vendo que o senhor tá com uma garrafa aí. Me dá um gole? Às vezes a gente só pode contar com o pessoal da rua mesmo", diz ela rindo antes de aceitar o trago oferecido. Logo depois, Heleninha entra no bar de um hotel e exige a bebida mais cara. "Psiu, me dá um copo da garrafa mais cara que você tiver. Aliás, da garrafa toda", ordena ao garçom, atraindo olhares desconfiados dos clientes. "Tão olhando o quê? Vocês sabem quem eu sou? Eu sou a Helena! Meu amor, vamos dançar!" A cena é interrompida quando um homem mal intencionado se aproxima. "O clima tá desanimado aqui, né? Se quiser, a gente pode animar. Tem um quarto aqui no hotel", ele sugere com um sorriso ardiloso. Heleninha, ingênua e carente, aceita sem perceber o perigo. No quarto, o sujeito tranca a porta e começa a se aproximar de forma ameaçadora. "Agora você vai fazer o que gosta. Vamos nos conhecer melhor." A moça tenta reagir, mas está fraca. Enquanto isso, a família Reitman já está em desespero. Celina mobiliza todos. Odete, Ivan, Afonso, Tago, até Marco Aurélio é convocado. Ivan e Afonso percorrem as ruas mostrando a foto de Heleninha. Antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. E se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em Vale Tudo. Vocês viram essa mulher? Meio desorientada? Talvez com uma garrafa na mão? Sem resposta, Ivan se lembra que ela compartilhou a localização do celular. Rastreando o sinal, os dois chegam até uma área perigosa da cidade. Encontram o telefone de Heleninha jogado no mato, o que só aumenta a aflição. "Vamos para o hospital. Algo grave deve ter acontecido", diz Afonso. Ivan corre até o hotel onde Odete está hospedada e implora ajuda. "Se alguma coisa acontecer com a minha filha, a culpa vai ser sua", esbraveja Odete furiosa. "E além da culpa moral, não se esqueça. Você assinou um contrato. Se separasse da Heleninha em menos de um ano ou se envolvesse com outra, teria que me pagar 300 mil euros. Ivan fica atordoado. 17 mil? Eu não tenho como pagar isso. Então torça para ela estar bem. Se não estiver, vai sair bem mais caro, ameaça Odete. Enquanto isso, no quarto do hotel, o agressor tenta se aproveitar da fragilidade de Heleninha, mas ele não contava com a fúria da moça. Com um grito, ela pega uma garrafa, joga contra a parede e ameaça. "Você não faz ideia com quem está mexendo." A confusão é interrompida quando Ivan e Afonso invadem o quarto e colocam o homem para correr. Eles levam Heleninha de volta à mansão. Lá, a tensão aumenta. Odete, impiedosa, critica a filha e culpa Ivan. "Isso tudo é culpa sua! Você é um fracasso!" Marco Aurélio, de longe, observa e sorri, vendo na crise a chance perfeita de se livrar de Ivan. Ele liga para seu comparsa, Mário Sérgio, e dá o próximo passo no plano. "Chegou a hora de puxar o tapete do Ivan. Vamos colocar aquelas notas falsas nos relatórios dele. Com a imagem manchada, vai ser fácil fazer a Odete acreditar que ele desviou o dinheiro da TCA." No dia seguinte, Heleninha, arrependida, vai até a TCA para pedir desculpas a Ivan. Como ele não está, ela decide circular pela empresa e flagra Marco Aurélio e Mário Sérgio tramando. "A Odete vai engolir essa história toda. O Ivan vai sair daqui direto para a cadeia", diz Marco rindo. Chocada, Heleninha percebe que pode salvar Ivan. Ela se afasta em silêncio e toma uma decisão. Vai impedir que o ex-marido seja injustiçado. Mais tarde, os diretores se reúnem na sala da presidência. Ivan apresenta um relatório com um novo projeto de economia para a TCA. Mas, sem saber, entre seus documentos estão as notas falsas inseridas por Mário Sérgio. Antes que ele possa começar a apresentação, Heleninha invade a sala e rasga os papéis diante de todos. "Não faça isso, Ivan! Me dá esses documentos!" "O que é isso, Heleninha? Bêbada de novo? Vai destruir minha vida de novo?" grita Ivan. Odete se exalta. "Você enlouqueceu, menina? Que vergonha! Me escuta! Eu juro que tenho algo importante para dizer." Marco Aurélio aproveita o caos e acusa. "O Ivan não tem projeto nenhum. Ele está desviando o dinheiro da empresa." O silêncio é geral. Todos encaram Ivan.
Odete exige explicações. Ivan tenta se defender. Isso é mentira! Quem rouba da empresa é ele, o Marco! Mário Sérgio insiste. Eu mesmo ouvi conversas dele sobre como lavar o dinheiro. Heleninha então saca o trunfo. Mostra uma gravação feita no celular, com a conversa de Marco e Mário tramando tudo. Eu ouvi quando eles falavam sobre armar pra cima do Ivan. Eles queriam te derrubar, Ivan, e se livrar de você para continuar roubando a empresa da minha mãe. Marco Aurélio se desespera. Isso é montagem, ela tá louca! Odete explode. Chega, Marco Aurélio, eu já desconfiava do desvio no marketing. Agora está claro, você está demitido. Demitido? Não pode fazer isso comigo. Posso sim, eu sou a dona dessa empresa. E Heleninha, me perdoa. Você salvou a TCA. Ivan, emocionado, se aproxima. Eu não sei o que dizer. Me desculpa por tudo. Eu achava que você era só fútil. Mas salvou minha carreira. Salvou minha vida. Marco Aurélio e Mário Sérgio são expulsos da empresa sob vaias. E Ivan é promovido por Odete, que decide dar uma nova chance para o genro. Agora com mais respeito. A dúvida que fica é: será que Ivan deve recomeçar com Heleninha ou seguir sua vida ao lado de Raquel? Enquanto Marco Aurélio e Mário Sérgio são escoltados para fora da sede da TCA, os diretores murmuram entre si, indignados com a traição. Ivan, ainda atordoado, se senta. O alívio pelo fim da armação é grande. Mas o cansaço emocional parece pesar sobre seus ombros. Heleninha observa tudo em silêncio. Pela primeira vez em muito tempo, ela sente que agiu certo. Pela primeira vez, não foi vista como um problema, mas como solução. Celina se aproxima dela, emocionada. Minha querida, você foi corajosa. Você não imagina o que teria acontecido se não tivesse feito o que fez. Odete também se aproxima. Ainda dura no tom, mas visivelmente tocada. Você me surpreendeu, Heleninha. Não apenas me poupou de um prejuízo milionário, como também provou que tem discernimento. Mas isso não apaga tudo o que aconteceu. Você precisa de ajuda. Heleninha abaixa os olhos. Eu sei, mãe. Eu sei. Talvez seja a hora de aceitar isso. Eu quero mudar. Ivan se levanta, se aproxima dela e segura sua mão com carinho. Eu nunca imaginei que você fosse me defender. Eu estava completamente enganado sobre você. Me perdoa? Ela sorri, tímida. Você não tem que me pedir perdão. Eu é que causei muita dor. Mas talvez seja a hora de recomeçar. Não sei como nem por onde, mas eu quero tentar. Nos dias seguintes, a notícia da demissão de Marco Aurélio se espalha pelos corredores da TCA como fogo em palha seca. Vários funcionários que antes tinham medo de se manifestar agora se sentem livres para contar as situações de abuso e corrupção que sofreram nas mãos dele. A empresa entra em processo de auditoria interna, sob supervisão de Odete e Ivan. Heleninha decide se internar em uma clínica de reabilitação por vontade própria. A atitude surpreende a todos, inclusive a imprensa, que começa a noticiar o gesto como um exemplo de superação. Na entrada da clínica, Ivan a acompanha. A imprensa o cerca, câmeras apontadas, flashes por todos os lados. Um repórter pergunta: Senhorita Heleninha, é verdade que o senhor Ivan vai ajudá-la financeiramente nesse processo? Ivan responde antes dela: Não é uma questão de dinheiro, é uma questão de apoio. Heleninha está dando o primeiro passo para uma nova vida. E ela não está sozinha. Heleninha, emocionada, olha para ele e diz baixinho: Obrigada. Ela entra na clínica, deixando para trás o caos que a envolvia, pelo menos por agora. Enquanto isso, Marco Aurélio se reúne com um advogado num apartamento modesto na Zona Sul. Irritado e com raiva de todos, ele joga papéis sobre a mesa. Isso não vai ficar assim. Eu construí metade daquela empresa. A Odete não tem o direito de me jogar fora como se eu fosse lixo. Com todo respeito, Marco, você falsificou documentos e tem testemunhas. O melhor que você pode fazer agora é tentar negociar. Negociar? Com aquela mulher? Eu quero ver tudo desmoronar. Vou usar tudo o que sei contra ela. Você está falando da Odete Reutemann. Pensa bem. Ela pode te enterrar vivo sem sair do salto. Marco Aurélio passa a mão nos cabelos, nervoso. Seu olhar se enche de ódio. Se for guerra que ela quer, vai ter. E o primeiro alvo é o Ivan. Na TCA, Ivan recebe o resultado da auditoria. Os dados comprovam que ele jamais desviou qualquer valor. Pelo contrário,
Todos os seus projetos recentes geraram economia significativa para a empresa. Odete, diante dos números, não tem mais dúvidas. Ivan, você tem meu respeito. O que aconteceu com a Heleninha não foi culpa sua. E, se você ainda quiser continuar na empresa, quero te oferecer um cargo maior. Você não é mais só um diretor. Quero que seja vice-presidente da TCA. Ivan engole seco. Eu aceito. Com uma condição. Quero liberdade para implantar os projetos sociais que tanto defendi. Odete sorri. Fechado. Mas lembre-se, o mundo corporativo é uma selva. E agora você está no topo da cadeia alimentar. 2 meses se passam. Heleninha recebe alta da clínica, com recomendação médica para manter acompanhamento psicológico. Ela volta para casa com outra postura, mais calma, mais centrada. Na mansão, Odete a recebe com um beijo no rosto, gesto que surpreende a filha. Você não imagina como foi difícil ficar longe, mãe. Eu imagino, filha, mas fico feliz por ver que você resistiu. Só me prometa que vai continuar cuidando de você. A verdade começa a vir à tona de forma arrasadora. O quadro desaparecido, peça-chave de um mistério envolvendo traição, crimes e armações, revela sua origem. Foi Maria de Fátima quem mandou pegar a obra de arte. E não há mais como negar. A prova está ali, e a polícia enfim chega até Olavo, o cúmplice. Pressionado, ele decide entregar Fátima para salvar a própria pele. Mas a situação não para por aí. Nos bastidores da empresa Paladar, Fátima e Marco Aurélio arquitetam um golpe sujo. O plano: usar a proposta de contrato com a TCA para desviar dinheiro, tudo sem que Raquel perceba. O que os vilões não imaginam é que um pequeno detalhe no contrato despertará a atenção de Raquel, colocando toda a farsa em risco. Enquanto isso, Afonso começa a abrir os olhos para quem realmente é Fátima. Heleninha comenta com Celina sobre o roubo do quadro e menciona que achou o rosto de um dos suspeitos familiar. De onde eu conheço aquele cara? Pergunta ela, intrigada. Maria de Fátima ouve a conversa, percebe que câmeras de rastreamento estão sendo usadas e entra em pânico. Pressente que seu nome pode vir à tona. Celina, por sua vez, sai discretamente e vai até a Paladar conversar com Raquel e Poliana. Leva uma notícia bombástica. A empresa Fly Food, que fornece refeições para a TCA, entrou com pedido de falência. Vocês podem assumir o lugar dela. Raquel, surpresa, hesita. A TCA, cliente da Paladar? Isso não é bom demais para ser verdade? Mas Celina insiste e Poliana também apoia. Raquel, mesmo desconfiada, acaba sendo convencida a fazer a proposta. Do outro lado da cidade, Fátima se reúne com César e Olavo. Temos que agir rápido. Heleninha está quase lembrando que viu o Olavo e tem reconhecimento facial nas imagens. Olavo, com medo, ameaça entregar os dois. Se me pegarem, conto tudo. Que foi a Fátima que mandou pegar o quadro e ainda entrego o caso de vocês dois. Fátima reage. Tá me ameaçando? Isso pode te custar caro. Mas Olavo não recua. Se eu cair, te levo comigo. Ela então monta um plano emergencial. Falsificar documentos com o nome de Ernesto, criar uma identidade falsa para Olavo e providenciar passagens para fora do país. Nesse momento, o celular dela toca. É Marco Aurélio, chamando para uma conversa urgente. Na TCA, Fátima entra na sala de Marco Aurélio e é direta. Aconteceu alguma coisa? Ele responde com ironia. Adivinha quem entrou em contato comigo? A Paladar. Sua mãe quer fechar contrato com a TCA, Fátima comemora, mas não pela mãe. Ótimo! Dá para superfaturar e desviar uma grana, né? E você me manda a minha parte. Minha mãe nem vai perceber. Marco Aurélio fica chocado com a frieza dela. Você está disposta a falir a própria mãe? Fátima responde sem remorso. Se isso me der lucro, sim. Eu ajudo a conseguir a assinatura e você me manda o Pix. E o acordo é fechado entre os dois. Mais tarde, Fátima chega à mansão e se depara com policiais conversando com Heleninha e Celina. O que está acontecendo aqui? Pergunta ela, apreensiva. Heleninha revela. A polícia descobriu que Ernesto, o suspeito, na verdade se chama Olavo. Fátima tenta disfarçar o pânico e inventa uma desculpa para sair. Heleninha nota algo estranho no comportamento dela. A polícia, por sua vez, já está a caminho do esconderijo de Olavo. Sem saber disso, Fátima corre até o apartamento de César, tentando convencê-lo a sair com ela. Ele se recusa. Quando os policiais invadem o local, Olavo é preso.
Sem saída, ele se entrega sem resistência. Na Paladar, Raquel e Poliana recebem a cópia do contrato enviado pela TCA. Raquel lê com atenção e desconfia de uma cláusula. Esses valores estão altos demais. Poliana concorda. Isso parece superfaturamento. As duas decidem procurar Celina, que confirma. O setor financeiro da TCA é responsabilidade de Marco Aurélio. Tá explicado, diz Raquel. Esse homem sempre tem algo por trás. Celina então decide agir. Com a ajuda de Consuelo, entra escondida na sala de Marco Aurélio durante o almoço e deixa um celular gravando. Logo depois, Fátima aparece para uma conversa sigilosa. Um dos meus cúmplices foi preso. Se ele falar, meu esquema todo cai. E o seu também. Marco Aurélio pergunta quanto tempo tem até a assinatura do contrato. Ela responde que será naquele mesmo dia. Ele revela. Na cópia que sua mãe recebeu, não aparece, mas no contrato oficial. A Paladar está sendo passada para o seu nome. Fátima vibra. É o golpe perfeito. Os dois continuam o diálogo sem saber que estão sendo gravados. Horas depois, Celina retorna ao escritório e recupera o celular. Quando assiste ao vídeo, tem certeza. Agora tem a prova definitiva contra os dois. No dia seguinte, a assinatura do contrato acontece na TCA. Odete e Afonso chegam juntos. Fátima também aparece fingindo apoio. Marco Aurélio, com a papelada em mãos, diz que está tudo pronto. Mas antes da assinatura, Celina entra na sala como um furacão. Raquel não vai assinar nada. Esse contrato é uma farsa. Todos se espantam. Odete exige explicações. Celina anuncia. Trouxe alguém para explicar. E Olavo entra, acompanhado de um policial. Heleninha reconhece. Foi ele que pegou meu quadro. Olavo confessa. A Fátima me mandou fazer isso. Ela e César Ribeiro. Só eu fui preso, mas não vou cair sozinho. Fátima nega. Tenta desmentir, mas Celina interrompe. A verdade ainda não acabou. Fátima e Marco Aurélio armaram para desviar dinheiro da Paladar. Inclusive, esse contrato transfere a empresa para o nome dela. Afonso, estarrecido, pergunta. Como é que é? Fátima tenta negar mais uma vez, mas Celina dá o golpe final. Revela o vídeo gravado escondido. Na tela, todos assistem à confissão de Fátima e Marco Aurélio tramando o golpe. Afonso, chocado, diz. Você não vale nada, Fátima. Odete, furiosa, demite Marco Aurélio na hora. Tá na rua e vou fazer você devolver cada centavo que tirou de mim. Fátima, desesperada, implora o perdão de Afonso. Ele a ignora, pega-a pelo braço e diz: filmem essa golpista, a maior mentirosa desse país. Todos se afastam e Fátima fica sozinha no meio da rua, chorando. O plano perfeito virou ruína. Marco Aurélio se aproxima e cospe. Seu pesadelo só começou. Por sua causa perdi tudo. Eu vou cobrar. O fim chegou. Mas será mesmo o fim? Horas depois da humilhante revelação, Fátima vaga pelas ruas, abatida, sem saber para onde ir. Seus sapatos altos já nem fazem mais sentido, a maquiagem escorrida denuncia o choro incessante. Tudo o que construiu com mentiras ruiu diante de todos. A vergonha a consome, mas o medo é ainda maior. Não é só a perda de status e dinheiro que a aflige. É a possibilidade real de ser presa. Enquanto isso, na mansão dos Hartmann, o clima também é de tensão. Afonso está em silêncio no escritório, olhando fixamente para a tela do celular onde o vídeo da traição ainda está pausado. Ela mentiu o tempo inteiro, me usou, me enganou, me fez de bobo na frente de todos. Sussurra. A dor da humilhação pública o devora por dentro. Heleninha, profundamente abalada, conversa com Raquel na cozinha. Eu confiei nela, Raquel. Ela dizia que gostava de mim, que me admirava. E roubou meu quadro, minha confiança. Ela riu da minha cara, debochou da minha dor. Raquel consola a amiga com um olhar firme. Fátima é uma cobra, mas a máscara caiu. Agora ninguém mais será enganado. No mesmo momento, Celina assiste novamente ao vídeo gravado na sala de Marco Aurélio. Conseguiu o que queria. Murmura com um misto de alívio e inquietação. Mas ela sabe que, embora tenham sido desmascarados, tanto Marco Aurélio quanto Fátima são perigosos e imprevisíveis. Eles não vão aceitar essa derrota facilmente. De fato, em um bar escondido no subúrbio, Marco Aurélio bebe o terceiro uísque da noite, rosnando de ódio. A imagem de Odete gritando sua demissão ainda ecoa na cabeça.
Aquela velha vai se arrepender de ter me chutado. Ela pensa que venceu? Eu ainda vou recuperar tudo. Tudo! E em seguida atira o copo contra a parede. Um homem se aproxima e pergunta se está tudo bem. Marco apenas levanta, pega o paletó e sai sem dizer uma palavra. Seu olhar agora não é só de frustração, é de vingança. Mais tarde, Fátima bate à porta de um antigo conhecido, César Ribeiro. Ele a encara, surpreso com o estado dela. Fátima, você tá destruída. Ela entra sem pedir permissão, se joga no sofá e diz: tá tudo acabado, Afonso viu tudo, a Raquel me odeia, minha mãe tá com nojo de mim, e o pior, a polícia vai bater aqui a qualquer momento. César, visivelmente abalado, respira fundo. Eu avisei. A gente tava indo longe demais. Era questão de tempo até tudo vir à tona. Fátima levanta de repente, alterada. Não me venha com sermão agora. Você tava junto comigo. Agora eu preciso de você para pensar num plano. A gente precisa sumir. Ele recua. Sumir? Fátima, isso aqui já passou dos limites. Tem prova, tem vídeo, tem testemunha. O Olavo nos entregou. A casa caiu. Ela se aproxima, tenta seduzi-lo. Por favor, César. Se a gente fugir agora dá tempo. Tenho um dinheiro guardado. Posso conseguir passaporte falso, avião. O que for. Você vai me deixar sozinha? César a encara por um instante, vacilante, mas balança a cabeça. Não posso. Você vai ter que encarar as consequências, Fátima. Acabou. Ela grita desesperada. Covarde! Você também vai pagar por isso. Enquanto isso, na sede da TCA, Odete está reunida com seus advogados e com Afonso. Quero Marco Aurélio processado. Tudo o que ele desviou da empresa. Eu quero de volta. Cada centavo o advogado confirma que as provas reunidas por Celina são mais do que suficientes para abrir um processo criminal. Afonso, com um semblante mais sério do que nunca, decide. E quanto a Fátima, ela não vai escapar. Eu vou prestar queixa. Ela roubou, enganou, cometeu fraude. Odete sorri satisfeita. Agora sim, meu filho. Agora você está falando como um verdadeiro Hartman. Mas uma nova surpresa aguarda todos. Na delegacia, enquanto Olavo presta depoimento e confirma todas as informações do vídeo, um policial entra na sala e diz: recebemos uma denúncia anônima. A acusada, Maria de Fátima, está escondida num flat no bairro de Santa Teresa. As viaturas são acionadas imediatamente. Fátima, sentada sozinha no quarto do flat, encara o espelho com um olhar perdido. Como é que tudo foi acabar assim? Murmura. Ela pega o celular e tenta ligar para Afonso, caixa postal. Tenta César novamente, nada. Tenta a mãe, silêncio. Ninguém mais está do lado dela. Então, ouve-se um barulho de sirenes lá fora. Ela corre até a janela. Não pode ser. Mas é. A polícia se aproxima, com as luzes acesas, batidas na porta. Ela hesita. Por um instante, pensa em fugir pela sacada, mas já é tarde. A voz do policial ecoa. Polícia! Abra a porta, Maria de Fátima. Temos um mandado de prisão. Ela encara a maçaneta como se fosse o fim do mundo. As lágrimas descem. Acabou mesmo, sussurra. Caminha lentamente até a porta, respira fundo e a abre. Fátima abre a porta do flat com as mãos trêmulas. 2 policiais entram e a informam do mandado de prisão por fraude, desvio de dinheiro e envolvimento em esquema criminoso na TCA e na Paladar. Ela não resiste e é algemada, enquanto murmura palavras desconexas, um misto de raiva e desespero. Isso é uma armação. Vocês não entendem. A notícia da prisão de Maria de Fátima se espalha rapidamente. Em poucos minutos, repórteres já cercam a delegacia. Câmeras captam a saída da vilã algemada, o rosto marcado pelas lágrimas e a maquiagem borrada. O olhar de desafio, porém, não se apaga. Ela sabe que perdeu a batalha, mas está longe de aceitar a derrota. Na mansão dos Reutemann, o silêncio toma conta. Afonso está sentado no sofá da sala, ainda processando tudo o que aconteceu. O vídeo com a conversa criminosa de Fátima e Marco Aurélio rodou em sua mente inúmeras vezes. Ele se sente traído, mas ao mesmo tempo aliviado por finalmente conhecer a verdade. Nunca imaginei que ela fosse capaz disso tudo, desabafa Afonso para Odete, que o observa com firmeza. A verdade sempre aparece, meu filho, responde Odete, cruzando os braços. Agora temos que limpar a imagem da família e garantir que essa traidora pague pelo que fez. Heleninha, que está na cozinha com Raquel e Celina,
ainda não conseguiu se recuperar do choque. Eu nunca pensei que Fátima fosse tão falsa. Ela se aproveitou de todo mundo, principalmente de mim. Fingiu ser minha amiga e estava lá, conspirando pelas minhas costas. Raquel a abraça, confortando-a. É uma lição dura, mas pelo menos ela não vai conseguir fazer mais mal a ninguém. Celina, que foi a grande responsável por reunir as provas contra Fátima e Marco Aurélio, sente uma mistura de orgulho e preocupação. Conseguimos mostrar para todo mundo quem ela realmente é, diz Celina. Mas esses dois são perigosos. Marco Aurélio não vai desistir tão fácil. Temos que estar preparados para o que vier. Enquanto isso, na delegacia, Marco Aurélio é informado da prisão da parceira. A notícia o deixa furioso. Ele xinga, bate na mesa e ameaça retaliar. Essa guerra não acabou. Vou fazer vocês pagarem, um por um. No tribunal, o processo contra Fátima e Marco Aurélio se inicia. A promotoria apresenta as provas contundentes. Documentos falsificados, o vídeo gravado clandestinamente, depoimentos de Olavo e de outros cúmplices, e a confissão da própria Fátima em alguns momentos de descontrole. A defesa tenta argumentar que as provas são inválidas, que há perseguição política e que Fátima é vítima de uma conspiração, mas a força dos fatos é esmagadora. Durante as audiências, Fátima mantém a postura arrogante. Não demonstra arrependimento e até tenta manipular algumas testemunhas. Porém, o peso das evidências fala mais alto e o juiz mantém as acusações, determinando que ambos fiquem presos preventivamente. Enquanto isso, Raquel, fortalecida pela vitória, investe na Paladar. Com a reputação da empresa restaurada, ela consegue novos contratos e expande o negócio. Poliana e Celina trabalham para manter a transparência e segurança da empresa, evitando que novos golpes ocorram. Na esfera pessoal, Afonso busca reconstruir sua vida. Abalado pela traição, ele começa a se afastar de Fátima definitivamente. Solange, que sempre esteve ao seu lado, reaparece como um porto seguro. Com conversas francas e tempo, eles começam a reatar uma relação baseada na confiança e no respeito mútuo. Heleninha, apesar do trauma causado por Fátima, encontra na família e nas amigas um apoio para seguir em frente. Ela decide dedicar-se mais às suas paixões artísticas, buscando transformar a dor em força e inspiração. Entretanto, a sombra de Marco Aurélio continua pairando. Nos corredores da prisão, ele trama seu retorno, articulando com aliados externos. Fátima, do outro lado, amarga a solidão e o peso de seus erros. Ambos sabem que, apesar da derrota atual, essa guerra está longe do fim. Fátima desmascara Odete para Afonso, revela plano cruel contra Solange e entrega traição com César. Humilhada, traída e jogada à própria sorte, Maria de Fátima vai dar o troco na mesma moeda. Após viver seus dias de glória, a influenciadora digital verá seu império ruir da noite para o dia. Expulsa da casa de Afonso, sem dinheiro, e rejeitada por Odete Reutemann, Fátima decide agir movida pelo mais puro veneno, a vingança. A derrocada começa depois de Afonso flagrar Fátima na cama com César, antigo amigo e rival. A cena, carregada de tensão e decepção, muda tudo. O triatleta rompe o noivado, escorraça a jovem de seu apartamento e deixa claro que nunca mais quer vê-la. Sem teto, sem recursos e sem apoio, Fátima tenta recorrer à única pessoa que ainda lhe estendia a mão, Odete Reutemann. Mas a magnata da TCA também vira as costas para a antiga aliada. Odete não só rompe com Fátima, como passa a tratá-la com escárnio, ridicularizando suas atitudes e humilhando-a em público. A gota d'água, no entanto, vem quando Fátima descobre que Odete está envolvida romanticamente com César. O homem que ela julgava manipular, que usava como peão, agora está de braços dados com a poderosa empresária, que diz estar apaixonada por ele. Diante dessa reviravolta, Fátima percebe que foi usada, descartada e passada para trás. Ferida no orgulho e determinada a se vingar, ela decide acertar as contas com Odete da forma mais dolorosa possível, expondo todos os podres da vilã para Afonso. A reviravolta. Fátima procura Afonso para revelar toda a verdade. Vestida de dignidade ferida e raiva acumulada, Fátima bate à porta de Afonso. Ele hesita em atendê-la, mas curioso, acaba cedendo. O que ela diz muda completamente sua percepção sobre tudo o que viveu nos últimos meses. A sua mãe sabia exatamente quem eu era desde o primeiro dia em que pisei naquela casa, começa Fátima, olhando nos olhos do ex-noivo.
Ela não só sabia como me incentivou a me aproximar de você. Foi ela quem me ajudou a separar você daquela tonta da Solange e ainda aplaudiu. Afonso, inicialmente calado, escuta com atenção. Apesar do choque, ele não demonstra tanta surpresa quanto Fátima esperava. A Odete sempre soube que eu odiava minha mãe, sabia dos meus problemas com a Raquel. Ela usou isso para me manipular, para me colocar contra vocês. Ela me dizia que Solange era uma ameaça para sua carreira, que ela te atrasava, que você merecia alguém mais ambicioso. Eu caí direitinho. O tom de voz de Fátima oscila entre raiva e frustração. Mas ainda não era tudo. Ela guarda o golpe mais baixo para o final. E lembra daquela foto da Heleninha bêbada? Aquela que saiu em tudo quanto é site de fofoca justo no aniversário do Esteban? Pois é, não fui eu, foi sua mãe. Ela roubou a imagem do celular da Celina e enviou para a imprensa. Disse que era para acabar de vez com a reputação da sua irmã, que estava sendo um peso para a empresa. Afonso, dessa vez, arregala os olhos. A revelação o desestabiliza. Não, isso não pode ser verdade, murmura levando as mãos à cabeça. Mas é. Ela me contou, rindo, como se fosse um plano genial. Usou sua própria filha para proteger os negócios dela. E quer saber a cereja do bolo? Fátima respira fundo como se buscasse forças para a última cartada. A Odete agora está de caso com o César. Isso mesmo, com o homem que você flagrou comigo. Ela diz que está apaixonada. Afonso não acredita no que houve. A dor da traição recente com César se mistura ao espanto de ver a mãe envolvida com o mesmo homem. Ele não sabe o que sentir. Raiva, desgosto, incredulidade. Fica em silêncio por alguns segundos tentando digerir a avalanche de verdades jogadas por Fátima. Por que você está me dizendo isso agora? Pergunta ele, finalmente encarando a ex-noiva. Fátima não hesita. Porque eu fui usada, Afonso. Pela sua mãe, pelo César, por todos. Eu errei, sim. Mas agora sei que nesse jogo fui só mais uma peça. E você também. Ela sempre te manipulou. Você era o boneco de estimação dela. E agora que eu não sirvo mais, fui descartada como lixo. A emoção na voz de Fátima é real. Pela primeira vez, talvez, suas palavras não estejam movidas apenas por interesse, mas por um sentimento genuíno de traição. Ela se sente perdida, ferida, e quer que todos afundem junto com ela. Após a conversa com Fátima, Afonso decide encarar Odete. O reencontro entre mãe e filho é explosivo. A empresária tenta manter o tom frio e superior, mas Afonso vai direto ao ponto. Foi você quem armou para destruir meu relacionamento com a Solange? Quem ajudou a Fátima a se aproximar de mim? Dispara ele, sem rodeios. Odete tenta desconversar, mas Afonso insiste. E a foto da Heleninha? Foi você quem vazou? Diante da pressão, Odete tenta usar sua velha estratégia de inverter os papéis. Estou cansada de tentar proteger você, Afonso. Tudo o que eu fiz foi pensando no seu futuro. A Solange te prendia. Heleninha era uma vergonha para nossa família. Eu fiz o que era necessário. Não! Grita ele. Você passou dos limites, jogou sujo com todo mundo, até com sua própria filha. E agora está com o César? O mesmo homem que destruiu meu relacionamento? Odete finalmente perde a pose. A fúria de Afonso a abala. Eu não preciso da sua aprovação para viver a minha vida, rebate ela. Se estou com César, é porque encontrei nele alguém que me entende, que me admira. E você deveria cuidar da sua vida em vez de me julgar. Minha vida você já destruiu. Mas quer saber? Isso acaba aqui, diz Afonso virando as costas. Enquanto isso, Fátima, agora sozinha e sem aliados, procura a única pessoa que talvez ainda possa lhe oferecer alguma redenção. Sua mãe, Raquel. O reencontro é carregado de tensão. Raquel a recebe com frieza, mas escuta o desabafo da filha. Fátima conta tudo o que aconteceu com Odete e César, e admite que, no fundo, sempre sentiu inveja da integridade da mãe. Eu queria ser como você, mas achei que o caminho mais fácil era o melhor. Me dei mal, confessa ela com lágrimas nos olhos. Raquel a abraça, mas não passa a mão na cabeça. Você tem muito o que aprender, Fátima. Mas pelo menos agora, parece estar enxergando o que realmente importa. A vingança de Fátima abala as estruturas da família Reutemann.
Afonso finalmente enxerga a face manipuladora da mãe. E Heleninha, ao saber a verdade sobre o vazamento da foto, promete se afastar definitivamente de Odete. Já César, ao perceber que foi apenas mais um peão nas mãos da empresária, também se afasta. Fátima, mesmo tendo perdido tudo, consegue sua pequena vitória: tirar a máscara da mulher que um dia acreditou ser sua aliada. E assim, a guerra entre mãe e filho ganha um novo capítulo, com Odete perdendo cada vez mais os aliados que julgava fiéis. Odete contra-ataca e tenta manter o controle da situação. A notícia do confronto entre Fátima e Afonso se espalha rapidamente entre os bastidores da TCA e da alta sociedade carioca. Odete Reutemann, irritada por ter sido desmascarada diante do filho, decide agir antes que a situação saia completamente do seu controle. Ela convoca uma reunião com seu advogado pessoal e manda emitir uma nota oficial à imprensa negando qualquer envolvimento no vazamento da foto de Heleninha. Alega que tudo não passa de uma tentativa desesperada de uma mulher ressentida que foi rejeitada. Eu não vou permitir que a palavra daquela oportunista abale minha reputação, declara Odete diante de seus assessores. Essa garota não passa de um acidente ambulante. Ela achou que podia me vencer? Está muito enganada. Mesmo tentando manter a imagem de frieza e domínio por dentro, Odete sente a pressão. Percebe que sua relação com Afonso está por um fio e a decepção do filho ameaça abrir rachaduras que ela sempre acreditou serem inabaláveis. Pior ainda, os olhares de desconfiança que começa a receber dentro da própria empresa a fazem temer algo que nunca considerou possível: a perda do poder. Heleninha reage à verdade. Enquanto isso, Heleninha também descobre a origem da foto que a arruinou publicamente. Celina, sua amiga e confidente, confirma que seu celular foi mexido semanas atrás e que só Odete poderia ter tido acesso. A revelação destrói o pouco de fé que Heleninha ainda nutria pela mãe. Ela me destruiu, Celina. Me jogou aos lobos só para manter a pose dela de mulher perfeita, diz Heleninha com lágrimas nos olhos. E o pior é que eu ainda tentei agradar, mesmo depois de tudo. Heleninha decide tomar uma atitude. Marca uma conversa definitiva com Odete. Ao chegar à mansão dos Reutemann, enfrenta a mãe com a coragem que sempre lhe faltou. Você nunca me amou de verdade, né? Pergunta sem rodeios. Sempre me viu como um estorvo, como uma ameaça à sua imagem. Mas saiba que agora eu abro mão de qualquer laço. Você não é minha mãe. É só uma mulher fria que nunca soube amar ninguém. Odete, abalada, tenta manter a compostura. Você sempre foi fraca, Heleninha. E se hoje está de pé, é porque eu suportei sua instabilidade por anos, rebate cruel. Mas Heleninha não se abala. Você só suportou o que podia controlar. E agora que perdeu o controle, está sozinha. E vai continuar assim. Heleninha sai sem olhar para trás, deixando Odete sozinha no salão vazio. Pela primeira vez, a vilã sente o peso da solidão. Fátima começa uma nova jornada. Enquanto Odete vê sua influência desmoronar, Fátima tenta se reerguer. A reconciliação com Raquel, mesmo que ainda frágil, lhe dá um respiro. A mãe a acolhe, mas com firmeza. Se você quer uma nova chance, vai ter que trabalhar. Não vai ter mordomia, não vai ter fama. Só esforço e responsabilidade. Fátima, sem alternativa, aceita. Ela começa a ajudar Raquel no buffet, preparando refeições simples e lidando com clientes exigentes. No início, reclama, mas aos poucos, vai se conectando com a realidade que havia abandonado em busca de prestígio. Nunca pensei que cortar cebola me faria tão bem, brinca ela, num momento de leveza. Raquel observa a filha com atenção. Vê nela um lampejo da garota que um dia sonhou grande, mas que foi seduzida pelo caminho mais fácil. Ainda não confia completamente, mas começa a acreditar que talvez Fátima esteja finalmente disposta a mudar. César tenta escapar do escândalo. Do outro lado da cidade, César percebe que se meteu numa armadilha. O envolvimento com Fátima o colocou em rota de colisão com Afonso. Agora, com Odete, as coisas não parecem muito melhores. Ele se vê num triângulo explosivo entre mãe, filho e ex-noiva.
Eu preciso sair disso antes que seja tarde demais, comenta com um amigo. César tenta terminar discretamente o romance com Odete, mas ela não aceita a rejeição. Você não passa de um covarde, César. Achou que poderia brincar comigo como fez com a Fátima? Pois agora vai ver o que acontece com quem me enfrenta. Ameaça ela, com os olhos faiscando de raiva. Temendo represálias, César recua, mas sabe que está jogando com fogo. Afonso toma uma decisão. Depois de refletir sobre tudo o que descobriu, Afonso percebe que não pode continuar ignorando quem sua mãe realmente é. Ele procura Raquel para pedir desculpas por ter desacreditado dela tantas vezes. Você sempre tentou me abrir os olhos, eu fui cego e me arrependo, confessa. Raquel, emocionada, o perdoa, mas o alerta. A Odete não muda, e você precisa estar preparado para tudo. Afonso então decide se afastar definitivamente da TCA e da fortuna da família Reutemann. Em um comunicado público, ele anuncia que irá abrir uma fundação para apoiar jovens atletas carentes, bancando com os recursos próprios que ganhou como triatleta. Quero construir algo que não dependa da mentira, da manipulação ou do poder pelo poder. Cansei de viver sob a sombra da minha mãe, declara ele em rede nacional. Odete sozinha com seus próprios fantasmas. O mundo de Odete Reutemann começa a ruir. Sem Afonso, rejeitada por Heleninha, exposta por Fátima e pressionada por um escândalo interno na TCA, ela se vê sozinha, sentada na poltrona de sua mansão silenciosa. O telefone toca. É o advogado. Precisamos conversar sobre o conselho da empresa. Estão querendo sua renúncia. Ela desliga sem responder. A matriarca, por tanto tempo no topo, começa a encarar o gosto amargo da queda. Pela primeira vez, o que ela mais teme, a perda total do controle, está se tornando realidade. Em meio ao trânsito movimentado da cidade, um acidente inesperado desencadeia uma reviravolta na vida de Maria de Fátima. O carro em que ela está, ao lado de César, colide com o veículo de Afonso, seu marido. O impacto é leve, mas as consequências devastadoras. Ao sair do carro para verificar os danos, Afonso se irrita. O senhor não viu que eu estava dando seta? O motorista do aplicativo, nervoso, tenta justificar. Foi mal, senhor. A culpa foi deles, me distraíram. Deles quem? Questiona Afonso, confuso. Dentro do veículo, Fátima se encolhe no banco de trás em pânico. César tenta manter a calma e desce, forçando um tom amistoso. E aí, Afonso? Situação estranha para um reencontro, hein? Afonso se espanta ao ver César. Já desconfiado, se aproxima do vidro escurecido. Fátima, desesperada, se abaixa ainda mais e sussurra. Isso não podia ter acontecido. Ele vai me descobrir. Tentando contornar a situação, César oferece pagar todo o prejuízo do acidente. Pode deixar que eu resolvo tudo, Afonso. Mas o empresário não se convence. Ele tira o celular do bolso e anuncia. Vou acionar o seguro. Preciso de fotos de todos os ângulos. Enquanto Afonso fotografa o carro, Fátima entra em desespero. E se meu rosto sair em alguma foto? Meu Deus, que arrependimento! Antes de ir embora, Afonso observa algo se mexendo no banco de trás. Tem alguém aí dentro? Questiona. César, apressado, se coloca na frente. Impressão sua. A mina já saiu. Mesmo assim, Afonso tira mais fotos e avisa que vai analisá-las com calma. Ao chegar em casa, Fátima volta tensa. Celina a aborda, reclamando de um vídeo postado nas redes sociais. A discussão escala até Afonso intervir. Tia, não fale assim com a minha esposa. Ele leva Fátima para o quarto e, tentando relaxar, comenta sobre o dia estressante. Bati o carro, tirei umas fotos e mandei melhorar a imagem para o seguro. Fátima arregala os olhos. Melhorar? Mas por quê? O César disse que estava sozinho, mas sei que tinha mais alguém. Ela quase desmaia. Sabe que será identificada. Paralelamente, Ivan confronta Marco Aurélio sobre desvios na TCA. Estamos falando de um superfaturamento de 34%. Tá me acusando de roubo, Ivan? Rebate o vilão. Mais tarde, Marco Aurélio vai até a mansão de Celina reclamar da decisão do filho Taago de cursar faculdade de desenho. Heleninha o enfrenta. Desenho também é arte! A discussão vira gritaria. Ivan chega e dá um soco em Marco Aurélio. Vai pagar por isso! Eu vou pedir sua cabeça para Odete!
esbraveja o vilão. Enquanto isso, Afonso recebe o envelope com as fotos ampliadas do seguro. Vai direto ao apartamento de César, sem saber que é Fátima quem banca o lugar. Lá vê sobre a cama um short idêntico ao da esposa. Esse short, igual ao que a Fátima comprou em Paris. Deve ser de alguma garota que passou por aqui, mente César. Afonso sai com uma pulga atrás da orelha e, sem que o modelo perceba, pega uma cópia da chave do apartamento. Já em casa, com Fátima no banho, decide vasculhar o celular dela. Encontra mensagens comprometedoras trocadas com uma tal de Natália. Amor, saudades, encontro hoje, murmura ele, indignado. Fátima sai do banho e inventa que precisa sair para ajudar uma amiga. Afonso finge concordar e a segue. Para sua surpresa, ela vai direto ao prédio de César. Ele a vê sendo abraçada pelo amante na portaria e subindo com ele no elevador. Disfarçado, Afonso entra no prédio, sobe pelas escadas e, com a cópia da chave, entra no apartamento antes do casal. Esconde-se no quarto. Logo, Fátima e César entram rindo. Você vai pagar o conserto do carro com o meu dinheiro, diz ela debochada. O Afonso é um bobo, tem tudo, mas a cabeça é vazia, completa César. Os dois seguem para o quarto. Ao abrirem a porta, dão de cara com Afonso. Surpresa, diz ele com raiva nos olhos. Fátima quase desmaia. César tenta culpar a moça. Foi ela quem insistiu. Você é um covarde, responde Afonso. Nem precisei dizer nada e já quer jogar tudo nas costas dela. Fátima chora. Afonso, meu amor, o César me forçou. Chega de teatro. Eu vi vocês no carro. Ou descem comigo agora, ou vamos direto para a delegacia. Desesperado, César se rende. É melhor obedecer. Ao chegarem na frente do prédio, Afonso faz um escândalo. Funcionários da Paladar, Heleninha, Ivan, Raquel e até Odete se aproximam atraídos pelos gritos. Estão vendo essa mulher? Gravem bem, essa é a minha esposa com o amante. Fátima implora. Por favor, Afonso, me escuta. Raquel comenta com Poliana. Eu sabia que isso ia acontecer. Era só questão de tempo. Heleninha se choca. Ivan, impiedoso, diz. Essa garota nunca valeu nada. Afonso conclui. Vou destruir sua imagem, Fátima, e nem pense em voltar para casa, porque suas coisas já vão estar no lixo. Fátima olha ao redor, vê os celulares gravando e explode. Estão olhando o quê? Podem ir embora, bando de pobre. Com a máscara caída, nem mesmo sua mãe Raquel a defende. Você está colhendo o que plantou. Após o escândalo público armado por Afonso na porta do prédio de César, Maria de Fátima sentia o mundo desabar ao seu redor. Os celulares filmando seu rosto manchado de lágrimas, a multidão julgando em silêncio ou em voz alta, e o olhar de desprezo de sua própria mãe, Raquel, doíam mais do que qualquer tapa. César, envergonhado, não esperava que a situação chegasse àquele ponto. Encolheu-se, abaixou a cabeça e escapou por uma saída lateral, deixando Fátima sozinha diante da fúria de Afonso. Isso é só o começo, Fátima, disse ele, encarando a esposa com desprezo. Você vai ver o que é perder tudo. Poliana cochichava com Raquel, incrédula com o que acabara de presenciar. Ela realmente achava que poderia enganar todo mundo para sempre? Eu tentei avisar, respondeu Raquel magoada, mas sem surpresa. Odete, implacável, deu um leve sorriso. Bem, agora ela pode começar a pensar no que vai fazer sem a mesada do Afonso. Heleninha, embora chocada, sentia pena. É o fim para ela, coitada. Enquanto isso, Ivan pegava o celular e ligava para um repórter conhecido. Você vai querer esse furo. A esposa do herdeiro dos Hertmann foi flagrada traindo ele com um modelo. E tem vídeo. Em poucos minutos, o nome de Maria de Fátima estava entre os assuntos mais comentados da internet. Vídeos viralizavam com legendas como A farsa caiu, golpista desmascarada em público e herdeiro da TCA humilhado pela própria esposa. Os comentários não davam trégua. De volta à mansão, Fátima entra em surto. Tranca-se no quarto e arremessa um abajur contra a parede. O telefone toca sem parar. Repórteres, curiosos e até marcas com as quais ela havia feito parcerias de publicidade. Tudo se esvaía em questão de minutos. Celina bate na porta firme. Você trouxe vergonha para nossa família. Espero que tenha consciência do que fez. Fátima responde gritando. Me deixa em paz! Todo mundo me vira as costas agora! Eu dei um nome para essa casa! Celina rebate. Você deu foi escândalo.
A Paladar está sendo bombardeada por causa da sua exposição. Nesse momento, Afonso entra no quarto. Com um envelope na mão, ele joga sobre a cama. Aqui está o pedido de divórcio. Eu não quero mais olhar na sua cara. Afonso, não faz isso comigo, por favor. Eu errei, mas a gente pode conversar. Eu te amo. Suplica, se jogando aos pés dele. Não me toca! Ele grita. Você só amou o meu dinheiro. Fátima chora, desesperada, mas Afonso é firme. Amanhã você sai desta casa, ou eu te tiro à força. Com o apoio de Ivan, Afonso decide reverter a imagem pública que sofreu após o escândalo. Dá entrevistas, fala sobre a traição, exibe provas e se posiciona como um homem enganado, mas que aprendeu a lição. As redes o abraçam. Enquanto isso, Raquel, mesmo magoada, visita a filha. Encontra Fátima sentada no chão do quarto, cercada por malas e com os olhos inchados. Vim só para dizer que não tenho prazer algum em te ver assim, mas eu te avisei. Fátima sussurra. Mãe, eu não tenho mais ninguém. Talvez agora você aprenda a valorizar as pessoas, e não o que elas têm, diz Raquel, virando as costas. Do outro lado da cidade, César também sente as consequências da exposição. Perde contratos, campanhas, patrocinadores. Em sua agência, é dispensado por conduta imprópria. Sozinho no apartamento, começa a beber e reclamar. Aquela maluca acabou com a minha vida. Recebe uma ligação de Fátima. A gente precisa conversar. Eu estou sem chão. Não tem mais agente, Fátima. Você me usou tanto quanto usou o Afonso. Se vira. Ela desliga, arrasada.